Bom dia, amigos. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, o artista plástico, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Vamos continuar com o estudo da política praticada por Jesus, o grão-mestre Jesus, né? Rei dos judeus. Cristo também significa aquele que nasceu para reinar. Ou também era uma filosofia crística do bem e do amor próximo, pregada por Osíris e vários outros crísticos. Bom, aqueles que vão nos acompanhar nessa caminhada até encontrarmos as razões políticas que culminaram com o assassinato de Jesus, aconselho a ler esse livro, muito bom. Aqueles que quiserem, é um livro excelente, certo? Que além de falar sobre os essênios e os manuscritos do Mar Morto, ele fala sobre a história dos judeus. Aí você vai dizer, e o que é que tem a ver a história dos judeus com Jesus Cristo? Jesus Cristo, lembra? Era o rei dos judeus. Foi condenado por fazer uma política onde se buscava um bem comum para as pessoas, certo? Então, no capítulo 1 desse livro, surge o berço dos essênios. Mas para compreender essa história, precisamos voltar às aulas, aos estudos da apostila 1, 2 e 4, dos estudos dos Cavaleiros Peregrinos da Nova Ordem de Cristo, onde nós falamos do último cataclisma, onde destruiu a comunidade da Atlântida, Zigurate e várias outras comunidades que existiam na Terra, certo? Então, conforme o Torá, deixa eu pegar aqui de uma forma que eu possa ler, né? Conforme o Torá, a terra de Israel, em hebraico, Eret Israel, foi prometida por Deus aos patriarcas como sua pátria e até hoje ocupa um lugar especial nas obrigações religiosas. Os hebreus são de origens semitas, filhos de Sem. Lembra? Filho de Adão? Pronto. A palavra significa gente do outro lado do rio Eufrates. Eram grupos de pastores nômades que viviam em Siã, ou tribos ao longo do rio Jordão, liderados por um patriarca. Por meio desses chefes, Deus falava ao povo, fazia promessas. Então, Yahvé disse a Abraão, Javé, sai da tua terra e de tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei. E farei para ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, sede uma bênção. Deuteronômio 12:1. Para conquistar a terra, os hebreus teriam de lutar e vencer batalhas, e deveriam obedecer fielmente às leis do Senhor. Por volta do segundo milênio a.C., o povo hebreu se engajou num movimento populacional de motivação religiosa e busca da terra prometida. O patriarca Abraão viaja para a Palestina, onde se estabelece por volta de 2000 a.C. Ali era a Canaã.
a terra prometida, uma faixa de terra que se estendia do Vale Jordão ao norte, ficava na Fenícia, a leste do deserto da Arábia e a oeste do mar Mediterrâneo. Os hebreus viviam na Palestina por 3 séculos, governados por patriarcas. Os principais foram Abraão, Isaque, Jacó. Esses últimos, também chamados de Israel, dá o nome israelita. Parece que originalmente os hebreus se chamavam israelitas, mas o termo foi abandonado após a divisão do reino na segunda metade do século X a.C., que veremos mais adiante. Por volta de 1750 a.C., uma enorme seca assolou a Palestina e os hebreus tiveram que deixar a região em busca de melhores condições de vida. Foram para o Egito, Jacó e sua família, onde ficaram cerca de 400 anos até serem perseguidos. Isso é muito engraçado isso. Pelos faraós. Então, liderados pelos patriarcas Moisés e Hebreus, deixaram o Egito em 1250 a.C. e voltaram à Palestina. Essa fuga ou saída em massa do Egito é conhecida como êxodo. As pragas e perseguição de Ramses, a travessia do Mar Vermelho, a tábua dos 10 mandamentos. No início ficaram-se ao oeste do Mar Morto, mas foram avançando para o Mediterrâneo, ao norte. Bom, gente, então, como venho falando aqui, voltando a nossos estudos, as nossas apostilhas 1, 2 e 4, dos cavaleiros e amazonas peregrinos do caminho de Santiago de Compostela, você vai ver que após o dilúvio, que não foi completo, que não foi universal, foi apenas uma parte do planeta, há terras que ficaram submersas e outras não. Ou outras ficaram completamente cheias de lama, como foi o caso de Zugurate. A Atlanta foi submersa e ficou grande parte dela dentro do mar, do Oceano Atlântico, porque era onde ficava a Atlântida. Então vamos contando, vamos estudando, né? Então o que é que acontece? Após esse dilúvio, um desses atlantes que sobreviveu se chamava Noé. E ele levou sua família e um grupo de pessoas para uma região. Então ele começou a... Veja, pessoal, o que é que tem a ver isso com Jesus? Tudo. Então, lá na frente vamos encontrar Abraão. Abraão, pai de Isaque, em determinado momento, inspirado pelo seu Deus Demiurgo, resolve sacrificar o filho. Judeus faziam sacrifícios humanos. Judeus matavam em nome de Deus. Não estou julgando os judeus, mas alguns judeus faziam isso, né? Não eram todos. Também não se justifica a perseguição travada por Hitler, que gerou a Segunda Guerra Mundial, e o genocídio feito por Hitler. Não se justifica. Não se justifica também até os dias de hoje a escravidão por meio de dívidas que é feita por alguns judeus. Então, esse Abraão foi viver no Egito. Depois do Egito foi-se embora com seu povo permaneceu, foi iniciado em vários ritos, em várias segmentos. Viviam pacificamente
no Egito eram chamados de iquisos nessa época. E esses iquisos foram ganhando força a ponto de se tornarem faraós. E esses faraós, um deles foi Pepe I. Esse Pepe I, Pepe I, ele nomeou um iquiso, governador. Esse iquiso se chamava José do Egito. Esse José do Egito, existem algumas estelas que falam sobre esse chanceler do Egito Antigo. Então, todos esses patriarcas, Isaías, Davi, Salomão, Jesus Cristo pertencia a essa casta. Ele nasceu para governar o povo de Israel. Aí vamos voltar lá atrás um pouquinho. Vamos voltar ao dia do Êxodo. Durante o Êxodo, como todo mundo, vamos supor que eu agora resolvesse ser governador aqui da cidade de Lajedo. Prefeito, vamos supor. Prefeito da cidade de Lajedo. E fosse dar um golpe no sistema político atual. Foi o que Moisés fez. Então, convidaria toda uma população para ir comigo, para este êxodo, para esse golpe político. Mas apenas a metade das pessoas foram. De um grupo de 600 mil pessoas, apenas menos de 300 mil pessoas seguiram Moisés naquela caminhada deserta fora. E então, as 12 tribos de Israel, que eram judeus, eles eram filhos, eram descendentes, surgiram com os 12 filhos de Jacó. Os irmãos de Moisés, de José do Egito, lembram? Pronto. Esses irmãos criaram as 12 tribos de Jacó. Então essas tribos ficaram divididas. Uma parte foi para a Palestina e outra parte ficou no Egito. Então, a criança Jesus, que desde cedo foi prometido a casamento a Maria Madalena, como rei dos judeus, foi obrigado a passar dos 12 anos até os 20 e poucos anos em Alexandria, onde lá havia toda uma gestão daquelas pessoas que faziam parte das 12 tribos de Israel. E esse jovem príncipe, que se tornaria rei, com a morte de José do Egito, com a morte do seu pai José, tinha que aprender a governar isso. Então, e todos os territórios que pertenceram a Abraão, a Salomão, aliás. Lembra das meninas do rei Salomão? Ficavam aqui na América do Norte e América do Sul. E nós, templários, sabíamos disso. Porque éramos descendentes de Jesus. Então, esse jovem príncipe, Jesus, que foi pai de 2 filhos, passou toda a sua vida se preparando para... Só que no meio dessa caminhada, ele percebeu que o patrimônio, o capital de giro do templo de Salomão era infinitamente grande e que poderia se dar 2% disso e acabar com uma pobreza imensa que aquele povo vivia passando. Então começou-se os seus problemas com o administrador do templo de Salomão em Jerusalém. Caifás não gostou
dessa proposta. O dividir, tirar parte do patrimônio para o povo, era uma... Veja, os ministros do templo de Salomão, do qual Caifás fazia parte, José de Arimateia, que era o Simédrio, eram ministros de Jesus. Vocês estão entendendo que os próprios ministros de Jesus pediram a morte dele, o assassinato dele, porque ele estava indo contra os interesses financeiros. E nessa política, Pilatos e Herodes não queriam se meter. Como é que eles iriam matar um rei de uma das comunidades? Veja, existia todo um acordo de leis. Roma administrava todos os seus territórios, mas cada território tinha suas próprias leis do seu próprio povo. Esse povo tinha que pagar apenas impostos a Roma. Então, como é que eu sou a favor do assassinato de um rei? Era contra os princípios de Roma. Então, foi por isso que Herodes e Pilatos foram contra o assassinato do rei dos judeus, Jesus. Então, estou fazendo uma pequena explanação sobre essa parte administrativa dessa grande estrutura montada pelos judeus, e que Jesus Cristo achava que por bem deveria ser repartido com quem investiu para juntar aquele patrimônio imenso, que tinha sido os próprios israelitas. Então, vamos falar no próximo vídeo sobre os conflitos políticos de Jesus. Para vocês, um excelente dia, uma excelente terça-feira, muita paz, muita luz, que o grande arquiteto do universo, que é Deus, ilumine todos vocês. Muita paz.